Tem que ligar isso aqui, né? Fora do fio do vento. Você já teve a impressão que a vida está indo em uma direção, mas de repente algo muda, te empurra para outro rumo? Pode ser um comentário, um silêncio, um assovio ou até mesmo o vento. Aquela brisa que vem do nada, mexe nas nossas coisas antes de ir embora sem dar explicação. É nessa lógica entre o aleatório e o inevitável que se constrói Fio do Vento, HQ escrita e desenhada por Camilo Solano e lançado pela editora Veneta. Um quadrinho que não tem pressa de chegar a lugar nenhum, mas que está conquistando espaço nas prateleiras de muitas pessoas. Nós faremos uma análise completa dessa obra, mas fique tranquilo, não teremos nenhum spoiler. Eu sou o Faina e você está na temporada Mandrake 2025. Camilo Solano já era um nome em ascensão na cena nacional dos quadrinhos quando lançou essa obra. Depois de trabalhos como Inspiração, Captar, Desengano e Semilunar, ele se consolidou como um autor que já sabe muito bem expressar os vários tons do cotidiano. Isso com uma espécie de musicalidade visual. Em Fio do Vento, ele leva isso a um novo patamar, não porque entrega uma história mais grandiosa ou espetacular, mas justamente porque assume o risco de contar algo que parece pequeno, às vezes até confuso, mas que no fim encontra seu eixo e faz sentido, mesmo que esse sentido não seja algo esperado. Logo de cara, a obra abre com uma cena curiosa, um locutor de rádio se preparando para narrar uma exibição da Esquadrilha da Fumaça. O cara fala sozinho, reflete sobre a própria insegurança e dispara frases que parecem ao mesmo tempo poéticas e auto-irônicas, como "tem horas que a gente se sente meio impostor". Esse locutor, assim como outros personagens, é meio enigmático. Ele aparece ali, solta um desabafo e some. E tudo bem, a HQ está avisando desde o começo que vai funcionar assim, como o vento. Vai de um núcleo a outro, sem muitos avisos ou amarras. A lógica aqui não é uma trama clássica com começo, meio e fim. Depois, nós conhecemos Lábios de Mel, um personagem carismático, com talento para assoviar como poucos. Em seguida, passamos a acompanhar seu pai, um pintor que parece à deriva, até caímos em outras histórias, com outros personagens que ora se conectam entre si, ora se isolam completamente. O próprio autor declarou que o objetivo era criar uma narrativa que quebrasse expectativas, mudasse de direção quando o leitor achava que já tinha entendido para onde ela ia. E esse risco narrativo é assumido com muita coragem. Em alguns momentos pode causar um leve desconforto, afinal a gente está acostumado com histórias que seguem trilhos previsíveis, mas é justamente por sair desses trilhos previsíveis que Fio do Vento consegue ser tão marcante. A HQ não tem protagonista definido. O que existe são recortes, fragmentos. Algumas tramas duram 2 páginas, outras ocupam mais espaço. E mesmo quando um personagem parece ganhar importância, logo ele é substituído por outro personagem, sem cerimônia. Essa estrutura solta, que poderia parecer um defeito em outras mãos, aqui é um grande trunfo, porque ela nos obriga a ler de um jeito diferente. Em vez de buscar um enredo tradicional, somos convidados a prestar atenção nas entrelinhas, naquilo que está nas pausas, nos silêncios, nas transições. Apesar dessa fragmentação, alguns temas persistem e costuram a obra como um fio, ou melhor, vários fios. As relações familiares, a dificuldade de comunicação, a arte como espaço de expressão, a perda, o amadurecimento. A relação entre pais e filhos aparece mais de uma camada. Não é algo escancarado como frases de impacto ou grandes confrontos. Está tudo nos detalhes. Em como um personagem hesita antes de falar, no jeito de outro personagem observar um quadro, no silêncio que se instala em vez de uma resposta. Outro elemento constante na obra de Camilo, que aparece com mais força aqui, é a presença da música. Em Semilunar, ele já havia explorado esse território ao contar a história da filha gaga de uma cantora. Em Desengano, o samba tem um papel importante. Já em Fio do Vento, temos o assovio
como um símbolo sonoro da narrativa. E essa escolha não é apenas estética. O assovio é o fio do vento, que pode ser controlado até se tornar música, por exemplo. O próprio Camilo conta que a escolha por essa estrutura nasceu do desejo dele de deixar a narrativa seguir como um vento, com liberdade, mas não sem propósito. Mesmo com tantos desvios, ele sabia aonde queria chegar. Tanto que ao final da leitura a gente percebe que todas as peças estavam ali, que os núcleos conversam entre si, mesmo de forma sutil. O autor chega a afirmar que o final precisava existir com algum sentido, ainda que o caminho até lá fosse imprevisível. Visualmente, a HQ tem algumas mudanças significativas em relação aos trabalhos anteriores do autor. O traço está mais carregado, mais marcado, o uso de preto e branco, uma sugestão editorial de Rogério Campos. Contribui para dar mais peso às cenas. Não há vibrações das cores, mas há uma intensidade emocional nos contrastes, nas sombras, nos contornos. Algumas páginas são mais densas do que outras, e isso imprime um ritmo interessante para a obra. A fauna visual da HQ chama atenção. Os personagens têm corpos diferentes, formas diferentes, ligeiramente caricatos. Há um humor gráfico ali, gera um certo estranhamento. É como se estivéssemos vendo o mundo através de uma lente levemente distorcida. Não ao ponto de nos afastar, mas o suficiente para nos fazer perceber que há algo por trás das aparências comuns das coisas. A melancolia é outra marca registrada da obra. É aquela tristeza que convive com o riso, que aparece entre um ensaio e outro da banda. Entre um comentário sarcástico, uma lembrança dolorosa. Camilo diz que isso reflete muito como ele é. Isso faz sentido. A leitura transmite mesmo essa mistura. Um certo humor discreto, uma melancolia existencial e uma ternura discreta. Ao final, Fio do Vento não se apresenta como uma história sobre algo específico, mas como uma experiência. É um HQ que se move por sensações, aposta no inacabado, no sugerido. E esse risco de fazer uma obra não se explicar por completo é também o que faz dela um trabalho autoral tão forte. Quem busca uma trama com começo, meio e fim, com conflito e resolução, pode estranhar, mas quem estiver aberto a uma leitura mais intuitiva, mais sensorial, vai encontrar aqui uma obra que provoca reflexões profundas. E o mais curioso é que mesmo com essa estrutura aberta, Fio do Vento consegue deixar uma impressão coesa. Tudo parece fazer sentido, mesmo que a lógica seja mais emocional do que racional. Se você já leu Fio do Vento, talvez tenha sentido essa brisa inquieta passando por aí. Se você ainda não leu, essa é uma boa hora para se deixar levar. E você, já teve aquela sensação de que a vida estava indo numa direção, mas o vento mudou tudo? Que histórias você já deixou passar porque o momento era outro, ou porque não soube reconhecer quando elas chegaram? Vale a pena refletir, hein? Eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.